Por que sentimos cócegas? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meninas pra Frente. Ouça o recado que a Camila Ruas deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Meninas pra Frente. Meninas pra Frente é um programa produzido por Minas, que existe para dar espaço e divulgar a produção feminina. Você sabe o que as Minas estão produzindo? Na música, no teatro, na pintura, na arte em geral e no mercado de trabalho e nos movimentos sociais. As Minas estão por todos os lados, construindo, produzindo e se organizando. Eu sou a Camila Ruas e junto com a Chayane Apple e a Leandra Kruber produzimos e apresentamos o programa Meninas pra Frente, que vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas na rádio web armazém.net. Entrevistas, músicas, divulgação de eventos e muito mais você encontra no Meninas pra Frente. O podcast do programa fica disponível no Mixcloud e na nossa página do Facebook Meninas pra Frente. Altair, pergunta de ouvinte hoje. Pergunta engraçada. Certo, é dia de episódio engraçadinho, Altair. Pois é, já fazia tempo, né? Já era hora. É bom ter coisas mais A leves. gente tem que mesclar, né, Altair? Exato. Um episódio mais sério aqui, um episódio mais solto a colar. Uma zoeirinha. É bom, é sempre importante. A ciência envolve tudo. A pergunta de hoje, Altair, veio do Marcos Vinícius Sarzi. Tem 37 anos e é servidor público federal de Umuarama, Paraná. Muito bem. Lá perto da minha terra, Altair. É verdade. Perto de Maringá, Pois é. lá no norte do Paraná. Mandou o seguinte: eu escuto podcast desde 2006 e vocês estão dentre os meus preferidos. Olha que honra. Um grande abraço e continuem com um ótimo trabalho. Bom, eu tenho 2 filhos de 4 e 2 anos, diz o Marcos, e eles adoram que eu faça cócegas neles. Sempre pedem mais. E então veio a dúvida: por que sentimos cócegas? Existe algum risco de exagero além do xixi na calça? E aí, Altair, a ciência tem alguma coisa a dizer sobre isso? Tem décadas de pesquisa sobre cócegas. Ah, sabia? você tá brincando. Décadas. Muitas pesquisas. Sabia que os pesquisadores que estudam cócegas, na verdade, e risada, né, que é o produto das Sim. cócegas, são chamados gelotologistas. Tem uma ologia pra isso, é Sim, isso? a gelotologia. Gelotologia. É, aí Por que vale- gelotologia, hein? Então, porque quando você pensa gelo, né, não tem nada a ver com risada, né? Não, né? Só que o gelo, que depois gerou os sufixos de palavra gelado, gelatina, é em latim. Certo. Né? Só que gelo, nesse sentido do gelotologista, é do grego. Gelo em grego quer dizer risada. Dar risada. Olha só. Então, é por isso gelotologistas não estudam gelos, geleiras, nada disso. Entendi. Mas estudam risada. Entendi. Né? E as cócegas, envolve as cócegas. Certo. Né? Para começar, temos uma diferença central aqui, tá? Você tem risada, é um comportamento. Quando você vê alguém rindo, é inegável que a pessoa está rindo. Que não necessariamente advém de cócega. Isso, exato. Essa é uma diferença central. Então, a risada é o comportamento, mas tem o produto da risada. Você tem risadas por cócegas, isso é algo muito mais físico, né? Uma ativação física, e ela vem de fora para dentro. Tá? Mas você tem uma coisa que é chamada risada cognitiva, que é quando você ri de uma piada, por exemplo. Que você não sente cócega quando você ri de uma piada. Tá? Isso é uma outra área. São coisas diferentes. O comportamento é o mesmo. Você tem uma mesma consequência, que é o Isso. rir,
que é a risada, né? Mas de naturezas diferentes. Naturezas diferentes e ativações diferentes também. Hoje a gente vai falar sobre a cócega. Isso, que é a parte física, que envolve causas materiais e formais. Entendi. Então, risada vai ser um objeto de outro episódio, então. a risada cognitiva é um outro episódio. Tá certo. Então, no fundo, você pode até juntar, pensar quais são as 4 causas do Aristóteles da risada, né, que é o comportamento. Então, se você não sabe o que são as 4 causas do Aristóteles, ouça o nosso episódio sobre o Teorema de Bayes. Sim. Tá? Então, tudo tem 4 causas, todo comportamento. Causa material, formal, eficiente e final. Esse episódio, que são as cócegas, que é o produto da risada fisiológica, são as causas materiais e formais. Perfeito. A risada cognitiva são as causas eficientes e finais, que falaremos posteriormente. Tá, ok. Se bem que aqui a gente vai falar um pouquinho da causa evolutiva também, pouquinho, tá? Então, voltamos às cócegas, então. Então, E os gelotologistas. isso. Então, o que são cócegas, né? A cócega é um movimento mesmo, você fica cutucando, né? Sim. Você sente cócegas? Então, eu já senti muita cócega, Altair. Hoje eu sou um cara bem... Pouco estimulável. pouco assim. sensível a cócega. E o que você acha? Mas foi por causa da idade? Teve alguma coisa? Eu acho que é a idade, viu? Você acha? Eu acho que é a idade. Então, quando você era mais jovem, assim, quando eles te cutucavam, você dava um pulo. Eu dava muita risada, assim, entendeu? Hoje, pra eu dar risada com cócega, é raro. E onde você sentia cócega, assim? Na Em todo barriga, lugar. em qualquer lugar? Em todo lugar. Sentia Do lado, assim, na da axila, barriga? do lado da barriga, nos pés. E hoje eu já quase não sinto em lugar nenhum. Isso, já vamos ter uma explicação pra isso também. Tá certo. Tá? Eu tenho uma explicação pra mim também, porque eu sinto muito pouca cócega, né? E isso se deve, num caso, aí eu vou dar a explicação fisiológica, ao judô. Tá. Porque judô é um esporte de contato e você, principalmente a parte de chão, né, que é o neo-azar, então você é estimulado o tempo inteiro, você fica apertando, então você perde um pouco a sensibilidade mesmo. Eu acho que, indo aí na linha do judô, que você está dando como explicação no seu caso, acho que tem a ver também com prática de esporte, no meu caso. Uma outra coisa que eu passei a fazer bastante é massagem no corpo. Sim, isso muda também. Massagem no corpo, então... Para correção postural. Isso, a assim. partir daí também eu passei a ser muito menos sensível, assim, ao toque. Tem pessoas que não conseguem receber massagem. É verdade. Né? Um massagista toca nele e já começa a dar risada. Isso, começa a pular, né? Né? Começa a ter calafrio e dar risada, né? Sim. Eu durmo. eu durmo enquanto estou recebendo massagem, mesmo aquelas doloridas, assim. De apertar os nós e tal. Mesmo com shiatsu e tal, né? Então, tem que ser uma massagem muito doída para eu realmente me manter acordado, assim, sabe? Então, acho que tem um pouco a ver com isso também. Isso, tem a ver com a... Então, já chegamos numa parte da resposta. A risada por cócegas tem a ver com uma ideia de expectativa, mas não é expectativa cognitiva, é uma expectativa sensorial. Certo. Então, você não escolhe não ter cócegas. Você não escolhe. Você não tem controle sobre a capacidade de sentir ou não mais ou menos cócegas. Certo. Isso é resultado da sua aprendizagem e da capacidade de expectativa do seu corpo. Se tem a ver com expectativa, então acho que isso explica um pouco por que é que a gente dificilmente consegue dar cócega na gente mesmo, né? Exato. E isso também tem uma questão material, fisiológica. E envolve a expectativa. Por isso que quando você fala de risada gerada por cócega, você tem que explicar vias do cérebro. Certo. Necessariamente são causas materiais e formais. É via. Tá? Vamos começar respondendo essa, então, por exemplo. Porque, indo na pergunta do nosso ouvinte, né? Por que os filhinhos dele de 2 e 4 anos gostam de sentir cócegas? Porque são crianças pequenas. A maturação neural, assim, uma criança de 2, 3, 4 anos tem linguagem, fala, corre, pula e tal. Tem vários comportamentos, mas o cérebro está em franco desenvolvimento. Sim. Né? Em crescimento de áreas e tal. E uma coisa, principalmente as crianças de 2 a 6 anos, elas têm uma relação muito corporal com o mundo. Né? Então ela pega, joga, puxa, pula, né? Corre muito, nem percebe quando tá cansado, sabe? Passa às vezes dos limites. De repente desmaia, né? De repente acaba a bateria, é igual quando você tira uma pilha, sabe? É assim mesmo, porque é um aprendizado do corpo. Né? E isso envolve um fenômeno que na psicologia é muito estudado, que é o brincar. A brincadeira é o uso do seu corpo como treino. E você coloca o seu corpo em contato com o mundo para desenvolver aprendizagens cognitivas a partir da experiência do corpo. Sim. Tá? E as cócegas envolvem isso. Então, por exemplo, quando eu faço cócega numa criança pequena e ela dá aquela risada,
ela não espera. Porque, imagina, eu encosto numa região que a rigor não tem nada a ver, né? E dá essa sensação de risada que é gerada internamente, né? Vem de fora para dentro. É algo muito surreal para uma criança pequena, né? Então ela tem essa expectativa, porque ela tenta fazer em ela mesma, ela não consegue. Certo. Aí a criança vem e tal, você começa a brincar com ela, né? E tem uma expectativa, o adulto brinca com ela fazendo assim. Sim. Então quando você brinca com bebês, né? Você assopra a barriga do bebê, você fica cutucando, mexendo, ele contorce, faz aquela cara de risada, né? De sorriso. Eu não sei se você sabe, mas a risada movimenta 15 músculos. Uau. Só pra... Quando você ri porque fizeram cócegas, né? Porque tem os tipos de risada, né? De sorriso. Mas a risada sozinha envolve 15 músculos. Então, é um bom exercício, então, rir. Exato. Por exemplo, se eu pegar você... Imagina que você sente cócegas. Aí eu faço cócegas em você, eu faço uma sessão de cócegas de 10 segundos. Tá? Aí fica lá, tá? 10 segundos, paro. Faço 10 segundos, paro. E eu repito esse movimento 100 vezes, você vai gastar quase 130 calorias. Olha só. Isso é tanto quanto uma corrida de bicicleta de 15 minutos. Uau! É bastante, né? Quer dizer, assistiam então uma comédia de stand-up exato. É tão eficiente quanto isso. fazer uma bicicleta. Só que a risada por cócega é mais eficiente ainda, porque você tem uma estimulação corpórea e você contorce. Certo. Né? Então é de fato uma coisa mais corporealmente ativa, né? Então, o que acontece, né? Vamos responder primeiro, por que você não consegue fazer cócegas em você mesmo? Tem essa questão de expectativa, só que a expectativa é uma palavra meio ruim. Né? Porque quando você fala em expectativa, as pessoas ficam com a sensação, é algo que eu espero que vai acontecer. Quando você fala de expectativa, por exemplo, temporal, que vai acontecer da minha vida, o que será de mim, isso usa o córtex pré-frontal, que é a área de julgamento. Tá? Logo, existe um eu que está esperando algo. Existe uma expectativa de um indivíduo, a sua expectativa. Sim. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Tá. Eu falo de expectativa neural. É uma pré-ativação de uma área do cérebro. Entendi. Então, por exemplo, quando eu cutuco você e não tem uma pré-ativação de uma área, ou seja, não tem uma área do seu cérebro que espera isso, dá um super efeito. Então quebra a expectativa, né? Não, por que tá cutucando, né? Mas você tem que imaginar que não é a pessoa pensando sobre isso, é o cérebro reagindo. Então eu cutuco, não tem essa expectativa de um efeito tão grande, e aí o cérebro emite você dá um overload no cérebro, e a reação do corpo é da risada. É o sorriso, né? Tanto isso é uma coisa interessante física. Você percebe que quando a gente ri, né, dá risada, a gente sempre faz ha-ha, o ro-ro, ka-ka. Ou seja, são sons que você joga o ar pra fora. Sim, verdade. Né? Ha-ha. Quando você tá com medo ou assustado, o que você faz? Pra dentro. Puxa o ar pra dentro. Né? Ou seja, a relação entre risada e assustado é a mesma relação da respiração. Então, você tem que entender isso do ponto de vista fisiológico. Imagina que você está num beco escuro, então você está ficando tenso. O que acontece com a sua capacidade respiratória? A sua respiração fica mais curta. Né? É aquela coisa igual do filme de terror, né? Vai aumentando a tensão. Isso faz parte da noção do humor, da piada também, né? Então, a pessoa vai falando coisas, vai aumentando a tensão, seu ar vai ficando para dentro, né? De repente a pessoa quebra a expectativa. Solta o ar. Solta o ar. Então, a relação entre surpresa e alegria é um simulacro do movimento da respiração. Certo. Então, um episódio que você pode ouvir que complementa muito bem esse é por que as pessoas passam mal com sangue. Que é a relação do sistema simpático com parasimpático. Então, o sistema simpático é ligado ao ataque. Né? Então, tem algo acontecendo, eu estou ficando tenso, está aumentando meu nível de cortisol, meu batimento cardíaco está aumentando, eu vou ter que me preparar para alguma coisa. Então você fica colocando o ar para dentro. O parasimpático, ele fala, não, parasimpático, calma, tipo, passou, pode acalmar, aí diminui a frequência cardíaca, você fica mais calmo, aí você dá risada. Né? Então a cócega, ela aumenta a sua estimulação. Então ela está aumentando. Depois, para acabar com essa liberação, você está num ambiente que é de brincadeira, né? Sim. Você você solta o ar para fora. Então, os pesquisadores, um pesquisador sensacional, que eu já falei em outros Naruhodos também, que é o Jaak Panksepp, que faleceu, ele era um estudioso da cócega. Tá? Ele era um gelotologista. Ele teve 2 interesses que a gente falou nos Naruhodos anteriores. Um deles era o interesse dele em música. Então, uma coisa, a gente usou muito o trabalho do Panksepp na obra-prima do Reginaldo, que é porque nós temos arrepios quando ouvimos música. Isso é uma parte da pesquisa dele. Sim. E a outra parte eu vou falar agora, que é sobre a risada, né, por cócegas. Então, por exemplo, imagina que eu estou cutucando você. Isso não gera uma tensão? Você não está se sentindo tenso? Sim. Né?
Você vai cutucando, né? Você vai ficando meio tenso, meio tenso, meio tenso. Só que o contexto por trás desse cutucar é um contexto de brincadeira. Sim. É um contexto afetivo, é o pai brincando com o filho, a mãe, enfim, né? A criança... O tio com o sobrinho, né? Isso, o tio com o sobrinho. Eu faço isso com meu sobrinho. Isso. Então, você tá num contexto de brincadeira, que é um contexto amigável, tranquilo. Você vai cutucando, vai aumentando a tensão interna, não vai? No cérebro. Sim. E aí vai aumentando aquela sensação, como que o corpo libera isso, né? Quando você começa a cutucar a criança, ela não ri de primeira. Ela... de repente, ela começa a liberar isso rindo. Né? Por isso que dá uma sensação... Porque primeiro vem um pequeno susto, né? Vem uma tensão, isso. Vem um susto. Surpreso, ele fica né, dá aquele susto, fica surpreso, então tem uma tensão. Isso. E depois ele percebe que é brincadeira e começa a liberar um ar. Isso. Uhum. Isso é um treino, por isso que crianças pequenas gostam muito, que é um treino de autocontrole do sistema simpático e parasimpático. Certo. Então, a criança consegue ficar tensa e ao mesmo tempo liberar depois. Uhum. É brincadeira, né? Libera depois. Sim. Esse autocontrole, então, crianças muito pequenininhas, você só encosta, ela já tem uma reação muito grande. Conforme você vai ficando mais velho, a sua tolerância à estimulação fica menor. Por quê? Porque o seu cérebro já está maturado, e você já tem um histórico de contatos de cutuco, de cócega. Né? Ou seja, o seu cérebro já consegue generalizar em várias situações o que você vai esperar sensorialmente quando te cutucarem. Né? Então, por isso que, por exemplo, quando você fica mais velho, você fica menos tolerante a cócegas. Mas, por exemplo, em geral, né, te cutucam na barriga, na axila, mas nunca te cutucaram, por exemplo, não sei, né, isso é uma hipótese, nunca te cutucaram na parte interna da coxa. Que é uma área que dificilmente vão te cutucar, né, pra fazer cócega. Talvez você sinta cócega ali. Entendeu? Áreas que você não espere, talvez você sinta uma cócega. Ou sinta uma coisa, um comichão, sabe? Sim. Alguma coisa. Então, isso mostra o efeito de expectativa neural. Né? Então, é possível que você tenha cócegas. Tá? Só não encontraram o lugar ainda. Tá? E aí tem uma área que é relacionada... Então, quando você fala de expectativa cognitiva, é o córtex pré-frontal, é a principal área. Quando você fala de expectativa fisiológica, né, ou motora, é o cerebelo. O cerebelo é uma parte que fica na parte posterior do cérebro, na nuca, logo embaixo. O cerebelo tem várias funções, memória e tal, mas a principal função dele é a atividade motora, é equilíbrio. Tá? Então, pessoas que têm lesão no cerebelo, por exemplo, têm problemas de equilíbrio graves, né? Não conseguem ficar em pé direito e tal. Né? E o engraçado é que assim, esse cerebelo, ele guarda, entre aspas, a memória motora. Então, ele guarda mais ou menos um mapa do grau de estimulação de cada área do seu corpo. Tá. Então, na sua história de vida, conforme as pessoas vão te cutucando do lado do seu corpo, você vai sentindo cócegas, mas conforme você vai aprendendo, o efeito de expectativa é menor. Porque já te cutucaram muitas vezes. Então, se você cutuca o seu sobrinho, o seu filho, com 2 anos, com 4 anos, com 8 anos, com 18 anos, vai diminuindo o efeito. Certo. Você tem que cutucar por mais tempo para ter um efeito vai ter um efeito menor ao longo do tempo. Tá? Então, veja que é um efeito de memória físico mesmo. Tá? É de atividade neural. Deixa eu te fazer uma pergunta que não tem a ver com o que a gente está falando, mas tem a ver com cócegas. Né? Tem aquela coceguinha que a gente faz na gente mesmo, bem de levinha, que não dá vontade de rir, mas que dá uma cócega na gente, assim. Sim, dá uma sensaçãozinha, uma sensação que dá vontade de coçar. Ah, coceira. Né? Então, você faz bem de leve, né? E você sente uma cócega que dá uma coceira, assim. Ah, certo. Né? É diferente. É diferente. Então, a cócega, então você estimula externamente, certo. O sinal chega no cérebro, o cerebelo diz algo como, já sabia que era assim. Né? Se ele já fala, eu já sabia, você não tem uma resposta de tensão, logo você não ri para compensar. Tá? Se eu cutuco você não espera, o cerebro, meu Deus, o que está acontecendo? Certo. Aí gera tensão, aí você vai, mas eu estou num contexto de brincadeira, né? Você ri. Tá? Essa coceguinha, que é só um contato leve, é só uma estimulação local. Então, quando você faz um contato na sua mão, você só estimula a mais os receptores da região da mão. Entendi. Então, não é algo que usa o cerebelo diretamente. Tá? Então, é só carinho, por exemplo. Carinho você não dá risada. Né? Mas o carinho gera uma sensação de bem-estar, que não é ligada à propriocepção. Né? É mais ligado com outras áreas. Tá? Então, essa coceguinha do contato é diferente da cócega mesmo. Certo. Então, a cócega é uma reação fisiológica a um aumento de tensão. Tá? Como é algo que é bem fisiológico, né?
acho que é muito razoável pensar que outros animais sentem cócega. Certo? Verdade. Então, essa é a pergunta que... Seria razoável. Porque tem uma causa Mamíferos, material... pelo menos. Exato. Tem uma causa material bem definida, que é o cérebro e tal. Tem áreas especializadas, tudo mais, né? É uma reação à tensão, então não é nada a rigor emocional tal. Então, outros animais devem ter, né? Vamos deixar na descrição um artigo que fala sobre os estudos de cócegas em símios. Certo. Tá? Então, por exemplo, todos os símios sentem cócegas. Então tem experimentos de cócega com gorila, chimpanzé, orangotango, bonobo, sagui. Todos eles, se você pegar e fizer kkk, o bichinho sente, tem uma reação fisiológica. Certo. Né? E ele ri? Ele ri. Tá. Só que e aí eles fazem isso, eles cutucam, aí o bicho ri e eles gravam. Né? E esse artigo é muito legal, porque eles comparam... Como assim eles gravam? Eles gravam com um microfone. Tá. Os sons. Os cientistas gravam com o microfone os sons do bichinho. Quando você falou eles gravam, eu tomei um susto. Eu achei que o bonobo tinha um H6, assim, um gravador digital. Vai chegar nisso, mas ainda não. Gravasse um podcast. Então, vai saber, né? Porque nós somos símios também, né? Até aí. Pois é. Então, daqui a pouco vai ter o Bonobos Cast, sei lá. Sei lá, tem um podcast deles que comentam sobre os humanos. Pode ser, porque não, né? Então, eles fizeram... Esse artigo mostra risadas gravadas de crianças, de vários símios, né? E eles comparam o padrão do som. A frequência, a amplitude, o ritmo. E aí eles veem que os ritmos são muito parecidos. E eles tentam criar, que aí as causas finais, uma ancestralidade da risada. Certo. Né? E aí eles percebem que, por exemplo, humanos e bonobos têm risadas com a mesma frequência. Então, o bonobo faz ha-ha e com a mesma frequência. Ha-ha-ha, o tempo entre as risadas. Tá? Em função da intensidade. Né? Então, humanos e bonobos são muito parecidos. E eles têm um ancestral comum, evolutivamente, que é o que produziu esse padrão. O chimpanzé ele tem uma risada mais ro, mais grave, assim, né? É mais aguda, né? Mais grave, desculpa. Ro, né? E que é parecido com o orangotango. Então tem um outro ancestral comum. Certo. Então, e os períodos de frequência entre o ro é diferente. Você consegue desenhar praticamente uma árvore genealógica das risadas. Dos símios a partir das risadas. Exato. E aí tem um ancestral comum que não tem nesse artigo, mas é o trabalho de um outro pesquisador, que eu vou colocar um texto também, que é o próprio Jacques Panksepp, que, se símio dá risada, né? E símio também é mamífero, deve ter um componente comum em mamífero, que deve ser um pouco diferente, mas deve ter. Certo. E o Panksepp estudou risada em rato. Então ele pegava o rato, colocava de barriguinha pra cima e fazia o casquinha nele, e o rato não fazia sons. Sim. Só que ele gravava. Então ele gravava, assim, ele não ouvia nenhum som de cutucar o rato, né? Só que aí ele colocou num software e ele via que o rato fazia som, sim. Só que eram infrassons, eram sons que nós humanos não somos capazes de ouvir. Certo. Então ratos têm risada, só que a gente não ouve. Né? E aí ele descobriu uma linha genealógica de... Então gatos devem ter também. Exato. Então essa é a ideia. Gato, roedores pequenos e felinos têm risada, só que a gente não ouve. Certo. Né? E cachorros? Aí tá a guisa de discussão, eles estão tentando pesquisar. A pesquisa anda. Tá? Essas pesquisas, por exemplo, do Panksepp, começaram nos anos 90, não faz muito tempo. Né? Então é uma área bem nova. Gelotologistas. Os gelotologistas estão lá. Sim, isso tem um impacto. E aí em busca do conhecimento sobre cócegas e risadas. Porque aí tem uma parte muito séria e muito importante da cócega. Por quê? Imagine, volte de novo no exemplo da criança. Imagina uma criança você brincando com ela. Né? Então, tem uma aprendizagem nisso. Não é pra você ficar fazendo cócegas de maneira sádica na criança também. Mas esse jogo, essa brincadeira, ratos fazem, símios fazem, gato faz. Né? De um ficar pulando no outro, brincando e tal. A situação da brincadeira, você elicia no outro uma tensão, então o outro fica tenso, ele reage a essa tensão, no caso de brincadeiras de animais, né? Um pula no outro e tal, mas no fundo isso vale como um treinamento. Vale como um treinamento de ataque e defesa, de um treinamento de reação. Né? Exato. A gente vê isso muito em felino, né? As brincadeiras de gato, caçar, né? Essas brincadeiras de caçar e tal. As minhas duas gatas, você vê, né? Elas praticamente fazem um UFC ali, né? Isso, então. Elas se pegam o tempo inteiro. Cachorro faz isso e crianças também fazem, né? Então você tem evidências, por exemplo, da brincadeira como um protótipo das relações que as crianças vão desenvolver depois. Né? Porque elas têm um treinamento de como lidar com a tensão, como reagir a ela. No contexto da brincadeira,
reação a essa tensão é a risada, e aí tudo bem. Tanto é que, como a risada é algo positivo, aumenta a quantidade de brincadeira. E aí gera um feedback logo no fundo. Fisiologicamente, a criança está numa sensação de tensão e relaxamento. Tensão e relaxamento. Que no fundo é uma respiração, né? Haha. Verdade. Isso né? é interessante. No fundo é isso. Exato. E aí volta no Aristóteles. Qual é a causa material da risada? A respiração. Haha. E isso é a causa material. Qual que é a causa formal? É você aplicar a respiração, que é comum aos organismos, num contexto, na interação com o outro. Se eu faço haha, você também, a gente interage e criou-se um mecanismo evolutivo de interação, que é o brincar. Então o brincar, no último sentido, surgiu da relação entre indivíduos respirando junto. É extremamente bonito isso. Não tem poesia, isso é ciência, gente. Misericórdia, isso é massa. Viva a genetologia, que é uma vaga da hora. Sensacional. Por exemplo, uma outra evidência interessante também. Pessoas com esquizofrenia. Como a pessoa com uma esquizofrenia constatada, tá? Uma esquizofrenia clássica, assim, mais grave, né? A pessoa não é um pródomo, ela não está em risco dela, já está caracterizada. Ela consegue fazer cócegas nela mesma. Ela sente as próprias cócegas, porque tem uma dissociação entre o corpo e a percepção do corpo. Certo. Então, tem uma cisão do ego. Então, ela não reconhece ela como ela mesma, sabe? E aí ela não... A ponto de... conseguir sentir as próprias cócegas. Impressionante. Né? Então, é um indício sensacional, né? E o Panksepp, né, estudando os ratinhos, foi ele que, como pesquisador, que ele percebeu, não, essa coisa da risada tem a ver com o jogo, com a brincadeira, né? Ele que é o teórico que impôs essa ideia, né? A linha de pesquisa dele, o Affective Neuroscience, né, neurociência do afeto, começou com estudos de risada, que depois evoluiu para a brincadeira, e ele usa isso, no final da vida dele, para entender emoções e, por fim, a depressão. Né? Ele estuda os mecanismos de depressão. Vamos deixar uma referência de um vídeo dele sobre isso, que ele explica esse caminho, né, da pesquisa dele. E aí, para fechar... Antes de você fechar, peraí. Tem uma pergunta aqui do Marcos Vinícius, que é assim... Ele pergunta se existe algum risco de exagero além do xixi na calça. Assim, né? Uma pessoa pode ficar doente de tanto rir? Ou correr o risco de sei lá, uma parada respiratória de tanto rir? Não, vamos voltar um pouco, então. Por que a pessoa faz xixi na calça de tanto rir? Exato. Né? Então, por que você chora de rir? Sabe, quando você chora. Então, isso, porque você está ativando a glândula lacrimal. Isso, você está ativando o sistema lacrimal, os ductos lacrimais, né? Então, eu estou te estimulando, imagina que eu estou te cutucando. Você não tem controle sobre esse cutucar, porque é um agente externo que está te cutucando. Aí o seu corpo entra em tensão, aí ele começa a liberar, haha. Só que você continua, haha, vai aumentando o nível de tensão. Não consegue parar. Isso, ou seja, o corpo vai dando defesas. Sim. Uma defesa é chorar, a outra é fazer xixi. Tá? Se você estimular muito, não faça isso. Eu tenho com medo de falar isso agora. Tô com medo de falar isso, tá? Se você fizer muito, a pessoa faz cocô. Muito. Caraca! Isso é um mecanismo de tortura, tá? Então, assim, você não mata alguém de cócegas. Eu vou morrer de cócegas. Você perde o controle com as cócegas. E aí dá a sensação de morte. Você não morre. Você perde a capacidade essa capacidade que você tem de segurar determinadas coisas os músculos, corpo, os músculos mesmo, você perde o controle muscular, né? Então, de novo, do mesmo jeito que você tem essa perda de controle física, porque de novo, é um agente externo te estimulando, você está reagindo a isso, mas não consegue controlar. Em última instância, então a pessoa pode ter uma parada respiratória até. É muito raro, é muito, assim, é virtualmente impossível, porque para ter uma parada... Se rir é uma respiração... Então, por exemplo, não tem casos disso, eu só estou fazendo uma elocubração. Tá. Imagina que você está jogando o ar para fora. É que você está respirando, né? Então isso, você está sempre respirando. Suponha que isso vai acontecer muito tempo, sei lá. Para você fazer o jogar o ar para fora, você mexe o diafragma, né? Você pode, sei lá, rir tanto que você rompe o diafragma, aí você não respira mais e morre porque o diafragma parou de funcionar. Você pode ter uma cãibra no seu... Não, você tem, por exemplo, você ri tanto, dói meu estômago. Não dói o seu estômago, é o seu diafragma que cansa um pouco. Sabe, você pode ter um rompimento de diafragma, mas nunca foi notificado. Então tá explicado. Por que tem xixi na calça, pode ter cocô na calça... Sim. Mas risco de morte é muito pouco provável. Não foi registrado. Mas lembre que isso já foi usado em alguns países como tortura. Então, cuidado. Tá? Porque às vezes a criança está rindo, você está achando, ela está rindo, ela está gostando. Não.
Pega leve. Tem o limite, perceba. O legal é fazer sessões. Faz um pouquinho, aí vê a reação dela depois. Espera um pouco, porque passa a atenção. Deixa ela respirar, voltar batimento cardíaco normal. Parasimpático e tal. Aí vai lá e faz um pouquinho de novo. Até o momento porque é isso, né? Você tá fazendo ela rir e tal, mas você tá deixando ela em um momento em estado de tensão que deve estar aumentando a frequência cardíaca, tudo isso, né? Isso, então, mas eu penso no efeito comportamental. Ela fica com uma memória. Então ela fica com a memória. Ela fala, para. E você continua, ela fica com aí deixa de ser brincadeira. Sim. Por isso que às vezes você vê briga de... se aproxima da tortura. Se aproxima de uma situação de ataque. Sim. Tá? E isso tem situações em que acontece. Sabe quando você fala não é não? Claro. É isso, começa com a cócega, sabe? Que você fala, não, é não. A pessoa tá rindo, eu sei que ela tá rindo, mas ela não consegue controlar, ela tá rindo. Sim. Então ela fala, não, não é porque ela tá rindo que ela tá gostando. Exato. Entendedores entenderão, né? Então, às vezes você tá rindo, mas fala, chega. Tá rindo de nervoso, tá rindo de... Porque é a reação do corpo, Sim, né? Então você fala, chega, mas você tá rindo, então você tá gostando. Isso. Não. Isso começa nas brincadeiras infantis. Tá? Muito bom recado. A risada é uma reação fisiológica. Tá? A risada por cócega é uma reação fisiológica. Não confunda reações fisiológicas com reações cognitivas. Sim. Tá? Então, apesar do comportamento ser o mesmo, o desencadeante é diferente. Não tome uma coisa pela outra. Tá bom. Muito bom, né? Tá certo. Você não esperava, né? Que ia ser tão da hora. Fantástico. Viva a gelotologia! Essa é a mensagem. Hashtag gelotologia. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.